privilégio poder estar aqui de novo com vocês, né? Começamos ontem à noite, hoje pela manhã e agora concluindo essa etapa aqui nesse domingo à noite. E veio no meu coração um texto da palavra que diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Se nós começamos bem, isso prova que nós vamos terminar melhor ainda. Amém? Então, tem coisas que foram reservadas pelo próprio Deus para essa noite. E eu creio que o Senhor dividiu bem as porções. Amém? Quando você se assenta para comer, as porções são colocadas para que você se abasteça, se alimente daquilo. E eu tenho certeza que nessa noite nós estamos nos assentando para receber de Deus. E existem porções específicas da palavra que foram reservadas para essa noite. Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade e Ele é um bom Deus. Amém? Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus bom. E Salmo 106 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. É um Deus bom em todo o tempo, um Deus que tem prazer em ver seus filhos vivendo debaixo da sua bondade, debaixo da manifestação da tua bondade. E é isso que nós vamos viver, debaixo da bondade do nosso Pai. Amém? Sabe, queridos, alguns dias atrás, o Senhor comunicou ao meu coração a respeito de 3 princípios que eu deveria ensinar ou ministrar sobre eles na igreja, né? E eu falei sobre esses princípios alguns dias atrás, lá na igreja em Caxias, mas subiu ao meu coração, o Senhor comunicou ao meu coração a respeito dessa noite para trazer essas mesmas verdades aqui. Eu não estou dizendo que eu vou falar exatamente a mesma mensagem, mas eu quero abordar o mesmo assunto que alguns dias atrás eu falei na igreja lá, né? E eu sei que se o Senhor colocou isso no meu coração, é porque há uma necessidade da igreja aprender sobre isso, a viver essas verdades, a praticar esses princípios, para que nós possamos viver dentro da vontade perfeita, agradável de Deus, da boa vontade de Deus, porque a bondade de Deus, o favor de Deus, ele se manifesta nas nossas vidas através de princípios praticados. Amém? Não tem como nós usufruirmos daquilo que Deus tem para nós se nós não estivermos debaixo de um caminho de prática de princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então, subiu no meu coração justamente para falar sobre esse assunto de novo aqui em Frederico, e eu sei que nós seremos ricamente acrescentados pelo Senhor. Amém? A Bíblia diz que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Eu vou estar ouvindo de novo, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, né? Eu vou ouvir de novo coisas que eu mesmo falei por inspiração, e eu sei que tem coisas novas que virão para esse público específico, para esta igreja específica nessa noite, e nós vamos sair daqui muito acrescentados. Mas eu quero falar sobre 3 princípios que vão garantir a você ter uma vida bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida em todas as áreas, seja ela financeira, seja ela profissional, ministerial, no casamento, enfim. Não importa quais sejam as áreas, desde que esses princípios sejam praticados, você vai ter bons resultados. Amém? E eu quero falar aqui nessa noite sobre esses 3 princípios que são gratidão, fidelidade e honra. Diga gratidão, fidelidade e honra. Eu quero falar sobre esses 3 princípios, né? E começando aqui por esse primeiro, que fala acerca de gratidão. O pastor Ricardo concluiu a fala dele aqui falando: é gratidão, irmãos, né? De fato é gratidão, né? E nós vamos falar sobre isso mesmo, né? E a Bíblia, ela diz isso, que nós devemos em tudo dar graças a Deus. Em tudo nós devemos ter um coração grato diante de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte, eu vou ler para você, se você quiser abrir, ok. Mas diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, existe uma vontade de Deus a nosso respeito. Deus, Ele tem vontades a nosso respeito. Muitas vezes nós temos vontades que Deus faça alguma coisa. Eu desejo que Deus faça alguma coisa. Eu desejo que Deus intervenha numa situação ou em outra, e que Deus, de alguma forma, manifeste o seu favor na minha vida. Eu desejo algo da parte de Deus, mas nós praticamente nunca paramos para pensar que Deus tem expectativas a nosso respeito, que Deus deseja coisas a nosso respeito. Deus deseja que nós correspondamos com aquilo que está no coração dele. E esse texto deixa muito claro: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E é interessante que esse texto vem falando, nos ensinando a dar graças a Deus por tudo. E é exatamente por isso que Paulo concluiu a sua fala lá em Filipenses, dizendo: eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque antes ele vem falando: olha, eu aprendi vivendo muito,
sem ficar orgulhoso. Eu aprendi a viver no pouco sem murmurar. Eu aprendi a passar frio sem ficar reclamando. Eu aprendi a viver aquecido sem ficar envaidecido. Ele soube viver no muito e soube viver no pouco. E então Filipenses 4:13 diz o seguinte: portanto, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele era grato por tudo. Ele aprendeu a viver de todas as formas. Ou seja, um coração grato é tudo que Deus deseja de mim e de você. Amém, queridos? E nessa noite nós vamos aprender a como ter um coração grato diante de Deus, porque aqui fica muito claro que esta é a vontade do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz que devemos estar contentes e gratos por aquilo que temos. Ou seja, eu não sei o que você tem ou aquilo que você deseja, mas uma coisa é certa: segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus em Hebreus, eu e você precisamos ou devemos ficar contentes, estar contentes e gratos por aquilo que temos. Sabe, queridos, quando nós somos gratos por aquilo que nós temos, nós estamos prontos para receber aquilo que queremos. Muitas vezes nós queremos e não recebemos. A Bíblia diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Mas quando nós somos gratos por aquilo que já temos, nós estamos provando que o nosso coração está acertado para receber coisas que nós queremos, que nós desejamos. Por quê? Porque antes nós plantamos sementes de gratidão por aquilo que Deus nos deu. E então essa condição do nosso coração vai liberar Deus, para liberar acréscimos sobre nossas vidas, para manifestar os seus acréscimos sobre nossas vidas. Sabe, queridos, a gratidão, ela atrai a manifestação do favor de Deus sobre nossas vidas. Eu garanto isso para você. Quando o seu coração é grato, existe um favor a mais. De fato, a gratidão, ela tem esse poder de atrair. A gratidão é como um imã que atrai a manifestação do favor de Deus sobre nossas vidas. Ou seja, um coração que é ingrato, ele só prova que não está pronto para receber aquilo que Deus tem para dar para ele. Porque o nosso coração grato libera o favor de Deus. Mas o oposto disso também é verdade. Um coração ingrato, ele prova que não está pronto. Ele prova que ainda não está na condição adequada que Deus espera que estejamos para que Ele possa liberar dos seus acréscimos sobre nossas vidas. Agora, como saber se o nosso coração está andando em gratidão ou não? Porque nós estamos aqui num tempo de avaliação. Nós devemos nos sondar a nós mesmos. A Bíblia diz isso, que nós devemos nos avaliar a nós mesmos. Agora, veja bem, queridos, como saber se nós estamos andando em gratidão ou se estamos andando em ingratidão? Como eu posso saber disso? Se o meu coração está andando de uma forma agradável a Deus e gratidão, ou se nós estamos andando de forma ingrata diante de Deus. É muito simples. Um coração ingrato, normalmente ele se esquece das bênçãos e dos livramentos que recebeu de Deus. Normalmente um coração ingrato é assim: Deus liberou bênçãos, Deus deu livramento de situações, e naquele momento ele até disse, graças a Deus. Mas logo se esqueceu. Logo ele não fala mais, logo ele nem lembra mais de que o próprio Deus liberou sobre a vida deles bênçãos sem medida, livramentos de situações difíceis, situações de pressão, onde o Senhor interviu e tirou ele daquela condição. E naquele momento, até que o seu coração manifestou algum tipo de gratidão, mas logo se esqueceu disso. Isso são traços de um coração ingrato. Agora, pior ainda do que isso, é que para alguém com um coração ingrato, até mesmo as bênçãos de Deus se tornam muitas vezes um motivo de não congregar mais. Coisas que ele desejou, coisas que ele pediu como motivo de oração, e Deus até mesmo abençoou ele, mas o seu coração é tão ingrato, que até mesmo as bênçãos que foram dadas por Deus, elas se tornaram um motivo de não estar mais em comunhão com Deus. Parece que eu estou querendo espremer vocês, mas eu não estou não, queridos. Eu sei que essa palavra veio do coração de Deus para fechar um ciclo nas nossas vidas. Amém? Para que nós possamos viver de uma forma agradável a Deus. Não sei quanto a você, mas quantas pessoas você conhece
que vieram à igreja, trouxeram motivos de oração, vieram atrás de uma bênção, e depois que alcançaram, deixaram de congregar. Certamente você conhece alguém, tomara que não seja você mesmo. Não, eu sei quem é, esse sou eu. Não, tomara que não seja você. Mas eu conheço algumas pessoas, na verdade eu conheço muitas pessoas que vieram com essa postura. Pastor, ora por mim, eu preciso tanto de um carro, pastor. Eu preciso porque eu quero dar carona para os irmãos, eu quero vir para o culto. Se ora por mim aqui, para que o Senhor me agracie com essa bênção. E então, dali um pouco, ele vem e diz, pastor, deixa eu te mostrar a bênção. Aí a gente vai lá fora, está o carro, e a gente se alegra com ele. Aí depois passa o tempo, o irmão não apareceu. Aí, o que houve, irmão? Não, é que eu fui passear com a minha família, no dia de culto. Está errado passear? Não, não está. Não há erro algum em usufruir das bênçãos que Deus nos deu, desde que elas não sejam um motivo de nos afastar da comunhão com o Deus que nos deu a bênção. Amém, queridos? Então, normalmente, pessoas ingratas, elas agem dessa forma. Pastor, ora por mim, eu preciso tanto de um emprego. O emprego é bênção, porque eu vou poder sustentar a minha família. Está certo. Oramos, Deus se manifesta. A porta de emprego se abre. E daí o irmão não aparece no culto. E então, meu irmão, o que houve? Não, sabe o que é, pastor? Eu fiquei fazendo hora extra, no horário do culto, para ganhar um dinheirinho a mais. O motivo da oração, a resposta que Deus deu, se tornou um motivo para se afastar do Deus que deu a bênção. Eu conheço pessoas, aqui nessa região não tem tanto, mas lá, como nós moramos muito próximo do litoral, algumas pessoas, o sonho de consumo delas é ter uma casa na praia. E quando tem a casa na praia, aquela casa na praia se tornou o motivo de não vir mais congregar. Afinal de contas, o final de semana está tão lindo. Mas pode ser que aqui seja outro contexto. Pode ser que seja uma casa de campo, um sítio, aí passa o final de semana inteiro limpando, roçando, cortando grama, mexendo nas galinhas, sei lá. E aí não vem cultuar, porque o motivo da oração, o motivo dele buscar a comunhão com Deus, ou seja, a bênção de Deus, se tornou o motivo de se afastar de Deus. Sabe o que é isso? Isso é traços de um coração ingrato. Eu não estou dizendo que você está vivendo isso. Eu estou alertando você para que você não caia nessa realidade. Amém? Porque um coração ingrato nos afasta de Deus. Agora, veja bem, se porventura isso está acontecendo com você, avalie para ver se essa bênção veio de Deus mesmo. Por que eu estou falando essas coisas? Porque tudo isso que eu falei é bênção. É lícito. É lícito que você busque de Deus o seu favor, para que a porta de emprego se abra, para que você seja abençoado com um carro, para que você adquira coisas que você deseja. É lícito, porque Deus se agrada em satisfazer o desejo do nosso coração. Agora, todas essas coisas que são lícitas, elas devem ser usufruídas com equilíbrio, aonde nós colocamos cada situação no seu devido lugar. Sabe aqueles Provérbios 10, 22, diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz desgosto. Essa palavra não traz desgosto significa não causa dano. Eu quando fui estudar isso, rapaz, eu fiquei empolgado quando eu vi isso. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor, o que é a bênção do Senhor? Qualquer coisa que você orou, que você buscou e que se manifestou na sua vida, vindo de Deus, o que veio de Deus, não traz desgosto. Mas essa palavra não traz desgosto, ela é definida como não traz dano e não se torna um ídolo. A bênção de Deus na nossa vida, jamais ela vai se tornar um ídolo. Ou seja, se a bênção é um carro, o carro não vai se tornar o seu ídolo, a ponto de um dia que está chovendo e você passou o sábado inteiro lavando o carro, você não vai deixar de ir no culto porque vai sujar o carro que você lavou. Porque se veio de Deus, ele não se tornou um ídolo para você. A bênção de Deus, ela enriquece, mas ela não traz desgosto, ela não causa dano e ela não se torna um ídolo na nossa vida. Amém? Amém. A gratidão, queridos, ela vai gerar um ambiente favorável para que milagres de toda sorte se manifestem na nossa vida. A ingratidão bloqueia o agir de Deus. A gratidão gera um ambiente favorável. Sabe, queridos, milagre é que nem ovo. Sabe o ovo que está embaixo da galinha? Você sabe por que a galinha fica chocando o ovo? Porque precisa uma temperatura ideal para que a vida que está dentro venha para fora.
precisa manter a temperatura. A gratidão faz isso. A gratidão, ela mantém a temperatura espiritual adequada para que os milagres da parte de Deus se manifestem na nossa vida. E nós precisamos manter a temperatura espiritual com um coração cheio de gratidão. Sabe, queridos, de fato, a gratidão ela funciona exatamente como um imã de milagre, um imã que atrai o favor de Deus. E nós precisamos ter esse tipo de coração. Se tivermos um coração grato, eu garanto uma coisa para você, nada vai te faltar. Antes sobrará. Aleluia. Se você tiver um coração grato, não vai faltar, vai sobrar. Amém? Então pensa 2 vezes, antes de chegar no dia 25 de cada mês, e você saber que não tem R$1 no seu bolso, e começar a reclamar, ei, acabou meu dinheiro. E agora, como que eu vou fazer? Eita, que coisa triste essa crise. Ei, eu fui afetado por ela. Ei, você é filho de Deus. Essa murmuração bloqueou a assinatura do seu patrão que ia te dar um aumento. Quando o nosso coração está grato, ei, favor se manifesta. E nós vamos usufruir de milagres poderosos da parte de Deus. Eu vou provar para você que a gratidão, ela manifesta o poder de milagre de Deus na nossa vida. Jesus estava com um desafio tão grande, mas tão grande. Uma multidão de pessoas famintas. E Jesus tinha ali uns peixinhos, uns pãezinhos. E uma multidão. E então ele pega aquela insuficiência. E diz, Pai, eu te dou graças. E começa a distribuir. E aquilo que era insuficiente superabundou. Ele podia ter dito, Pai, que negócio é esse? Que saia justa essa que tu me colocou? Olha esse povo aí tudo com fome. E eu aqui com esses 3, 4 cacetinhos. Para sustentar esse povo todo. Você vai ter que me tirar dessa. Eu não vou ficar envergonhado aqui não, Pai. Ele fez isso? Ele agradeceu pela insuficiência. E aquilo que era insuficiente superabundou. Amém? E é esta atitude que Deus espera de nós. Sabe, queridos, esse coração grato, ele tem o poder de destravar coisas. Um coração grato destrava coisas. E eu creio firmemente no meu coração, que o seu coração cheio de gratidão, ele vai destravar coisas, ou seja, negócios serão destravados, negócios serão realizados ainda este ano, por causa da gratidão do seu coração. Eu creio nisso. Ah, Senhor, quando vai ser liberado? Quando esse negócio vai acontecer? Quando você parar de murmurar e começar a agradecer. Se prepare para um ano poderoso de milagres na sua vida. Favor de Deus se manifestando. Negócios sendo concretizados. Documentos sendo liberados. Causas na justiça sendo liberadas. Aleluia. Por causa da gratidão do coração. Aleluia. Eu creio firmemente no meu coração, queridos, que projetos pessoais, projetos ministeriais, eles serão ativados por esses dias. Ei, eu sei que há projetos no seu coração. Sabe o que é um projeto? São coisas que você já se viu por dentro fazendo. Porque é um projeto, não tem nada escrito, você não tem que estar escrito, você tem que ver por dentro. E eu creio firmemente que coisa que você já viu por dentro vai se manifestar, porque você não vai murmurar, antes você vai agradecer ao Senhor. Sabe, queridos, tem algum engenheiro aqui? Não, né? Um engenheiro, ele vê um prédio antes dentro dele. Antes de desenhar, ele já viu tudo pronto. E depois ele põe no papel. Depois ele faz a maquete. E depois o prédio está pronto. Mas sabe aonde tudo começou? Dentro dele. O projeto estava dentro. Tem projetos de Deus no seu coração. Existem projetos pessoais, existem projetos ministeriais. Deus colocou isso dentro do seu coração. Quando isso vai vir para fora? Quando você levantar suas mãos aos céus e dizer, Pai, eu te dou graças, porque aquele que dá a visão é o mesmo que financia. Amém? No céu não há crise, queridos. Ah, mas eu não estou no céu, eu estou na terra, pastor. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que você é cidadão do céu. A
ainda que você esteja nessa terra, o seu reino não é daqui, você é cidadão do céu. Então tenha a sua cabeça no céu mesmo que os seus pés estejam na terra. E você vai começar a viver a realidade do céu aqui na terra. Jesus orou. Quem crê que a vontade de Jesus, a oração de Jesus tem poder? Amém. Sabe que ele disse: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é aí no céu. Eu creio firmemente que essa oração foi respondida. E nós somos o alvo dessa oração. Amém? Agora, o segundo princípio que eu quero falar, eu falei o primeiro, que é gratidão. Você recebeu o princípio? Amém. O segundo que eu quero falar é fidelidade. Eu quero abordar esse assunto aqui. E é interessante que quando fui estudar sobre a palavra fidelidade, na língua original, lá no hebraico, trazendo para a nossa realidade hoje, ela traz o sentido de construir colunas que inspirem confiança. É mais ou menos quando você olha para um prédio muito alto. E aí, você vai querer saber se a estrutura que ele está fundamentado, de fato, ela é confiável. É ou não é verdade? Há 1 ano e meio atrás, eu e minha esposa estávamos procurando um lugar para morar, e muito próximo da igreja, 4 torres lindas, grandes, e assim a 300 metros, 200 metros da igreja. Era um lugar muito adequado para a gente morar. Mas quando entramos lá, rapaz, estavam fazendo teste de resistência nas colunas do prédio, porque estava apresentando fissura de tudo que é jeito. E aí disse: não, aqui não importa nem quanto custa, eu não vou morar aqui não. Porque não inspirou confiança. Não inspirou confiança. A palavra fidelidade, ela traz esse entendimento aqui. A palavra fidelidade é como construir colunas que inspirem confiança. Ou seja, normalmente pessoas fiéis são pessoas confiáveis. É ou não é verdade? Pessoas fiéis são pessoas que você confia nelas. E quem confia pode receber um nível de delegação de autoridade maior, porque é alguém confiável. Agora, a minha pergunta é: será que nós podemos ser encontrados fiéis? Porque fidelidade, ela deve atuar, esse princípio deve atuar em todas as áreas. Nós não estamos falando aqui somente no contexto de igreja. Em todas as áreas da nossa vida, Deus espera que nós andemos em fidelidade. Eu falei em gratidão aqui no começo. Gratidão em todas as áreas. Agora estou falando em fidelidade. Fidelidade em todas as áreas. A minha pergunta é: será que a minha esposa, ou o meu esposo, no caso da mulher, será que essa pessoa que dorme com você na mesma cama que você, ela pode considerar você uma pessoa fiel? Não me responda. Eu só estou aqui levantando alguns questionamentos para que nós possamos fazer uma autoavaliação. Será que o nosso patrão pode confiar em nós? Será que quando ele sai da empresa e eu fico tomando conta da empresa, eu vou continuar fazendo com a mesma excelência que quando ele estava dentro? Será que o chefe do meu setor saiu de perto, eu vou continuar trabalhando com o mesmo empenho que eu trabalhava quando ele estava perto? Todas essas coisas demonstram se somos fiéis ou não. Se estamos andando em fidelidade ou não. Será que a nossa liderança na igreja pode confiar em nós? Será que Deus pode confiar em nós? Sabe, queridos, eu não sei se você já viu alguns carros de crente. Crente gosta de botar adesivo em carro. É ou não é verdade? Pense num povo que gosta de botar adesivo no carro, é crente. E muitos colocam aquele adesivo: Deus é fiel. Quem já viu esse adesivo? Rapaz, todo mundo sabe que Deus é fiel. Deus quer saber se você é fiel. E eu quero saber se você tem coragem de botar um adesivo no seu carro escrito: eu sou fiel. Porque que Deus é fiel, até o diabo sabe. Agora, Deus quer saber se você é fiel. As pessoas querem saber se você é fiel. E só homens fiéis, mulheres fiéis, teriam essa ousadia, essa coragem de colocar: eu sou fiel. Amém? Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu estou desafiando você a subir de nível em gratidão, em fidelidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora veja bem, a nossa fidelidade a Deus, ela está diretamente ligada à obediência à sua palavra. Eu não tenho como ser fiel a Deus sem obedecer a sua palavra. Isso é uma incoerência. Eu sou fiel sim a Deus. Eu vou em todos os cultos. Ei, se é para vir no culto e não praticar a palavra, pois nem venha. O negócio arrochou agora, né? É verdade. Você vai vir para a igreja, botar uma capa de crente e dizer: a paz do Senhor, irmão. Aí sai fora da igreja e fica fazendo falcatrua, palavrão e mentido, pois nem venha.
Mas se é para vir, venha e receba a palavra, pratique a palavra e deixe essa palavra mudar a sua vida. E então você vai se encontrar no caminho da fidelidade com o Senhor. Amém, queridos? Não tem como andar em fidelidade com Deus sem andar em obediência à sua palavra. Isaías 1,19, quem sabe o que está escrito lá? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O melhor dessa terra é picanha com Coca-Cola aqui, né? Lá para o nosso querido padre Fábio de Mello, né? O pastor Márcio, né? Que é muito parecido, gente, a gente brinca com ele, né? Mas ele é um cabra bom, né? Apesar de ser mineiro. Mas fosse lá, o melhor da terra era um pão de queijo com cafezinho. Era o melhor da terra. Agora, Isaías 1,19, ele diz isso: se quiserdes e me ouvirdes, ou me obedecer. A palavra ouvirdes é obedecerdes. Eu me lembro quando eu era criança pequena. Não, quando eu era criança. Porque pequeno continua. Eu me lembro quando eu era criança e a minha mãe me dava algumas ordens. E aí eu não obedecia. Eu ouvia, mas não obedecia. E então ela me puxava a orelha. Ela tinha uma zunhona grande, pegava no meu braço. E, você, Silvinho, ela é uma italianona. Ela dizia, Silvinho, você não me ouve mesmo. Ela dizia, mas eu ouvi o que ela disse. Onde estava o erro? Eu ouvia, mas eu não obedecia. Então Isaías 1,19 está dizendo isso: se você quiser e se você me obedecer, você vai comer ou usufruir das melhores coisas dessa terra. Porque comer o melhor da terra não está falando de picanha com Coca-Cola e nem pão de queijo com café. Está falando de usufruir das melhores coisas que estão disponíveis para nós nessa terra. E isso é consequência de uma vida de fidelidade. Alguém que deseja viver essa realidade, mas alguém que obedece às instruções do Senhor. Amém? Sabe, queridos, o melhor dessa terra está reservado para filhos fiéis. Amém? Eu não estou usufruindo. Ande mais em fidelidade, você vai usufruir. Porque está reservado para estes filhos que são fiéis e obedientes da sua palavra, a palavra de Deus. Queridos, existe um texto na palavra que está em Isaías 26:2. É muito interessante, depois você leia na sua casa. Mas Isaías 26:2 diz que o próprio Deus, Ele irá abrir portas para um povo que anda em fidelidade. Ei, não é qualquer pessoa, é o próprio Deus. Ele vai abrir portas. Imagina comigo. É como se esse outro ambiente da igreja que está aqui atrás, tem aí mais uns 500 metros de prédio aí, tudo para reformar, e quem vai reformar é vocês, não vai vir anjo trazendo saco de cimento, vaso sanitário e torneira. Não, é vocês. Amém. Anjo manda tinta. Não, é você traz tinta. Amém. Saiu. Olha só. Aqui atrás tem 500 metros de prédio. Imagina que todo esse ambiente aqui, é um ambiente onde tudo aquilo que você sempre desejou está ali dentro. Imagina comigo, pensa comigo. Você desejou uma casa própria. Ali você vai e pega a chave dela. Você desejou um carro, você entra lá, é meu, tal, né? Você desejou um emprego, lá está a assinatura do contrato de emprego. Eu não sei. Eu sei que você precisa de uma porta. Todos nós precisamos. Amém? A Bíblia diz que Jesus é aquele que tem a chave de Davi na mão, que abre e ninguém fecha. Agora, baseado nesse texto de Isaías, diz que o próprio Deus, Ele vai abrir portas para um povo fiel. O que isso significa? É como se o próprio Deus dissesse, filho, vem cá. Eu tenho um negócio, um ambiente para ti. Sabe teus sonhos, teus projetos, todas as coisas que você idealizou? Vem cá, eu vou te mostrar. Está aqui. Pode passar. Queridos, isso não é brincadeira, isso é Bíblia. É Bíblia. Isaías 26:2 diz que o próprio Deus vai abrir porta para um povo que anda em fidelidade. Agora, entenda algo, o oposto disso também é verdade. Quando andamos em infidelidade, Satanás ele vai ter a autoridade para fechar as portas que Deus deseja abrir para nós. É Satanás que vai fechar. Ele vai manter fechado.
E ele tem autoridade para isso. Por quê? Porque um povo infiel é um povo que está fora da vontade perfeita de Deus. Deus, ele não mudou a sua vontade. Ele não mudou o seu desejo. Ele não recolheu as bênçãos que são suas para baixo do braço dele. Não, elas continuam lá. Mas o que acontece? Quando andamos em infidelidade, Deus quer abrir a porta. Mas ele não pode. Mas ele não é soberano. Ele é soberano. Mas a nossa infidelidade deu autoridade ao diabo para segurar a porta com o pé. Aqui ele não passa, ele não tem direito, ele é infiel, ele não está autorizado a entrar aqui. Você entendeu? Deus abre a porta para um povo fiel, mas o oposto disso também é verdade. O diabo segura ela fechada. Quando andamos em infidelidade, infidelidade para com o Senhor, infidelidade para com a nossa liderança, infidelidade para com a nossa esposa, nosso esposo. Sabe, queridos, lá em Mateus 25, 21, diz algo muito interessante. Mateus 25, 21 diz que se formos fiéis no pouco, sobre o muito seremos. Olha só mais uma vez a fidelidade envolvida aqui. O primeiro princípio é o que, gente? Diga gratidão. Gratidão. O segundo é fidelidade. Se formos fiéis no pouco, sobre o muito nós seremos colocados. Nós não iremos por conta própria sobre o muito. Porque há pessoas que querem ir por conta própria e acabam quebrando a cara. Mas quando somos fiéis no pouco que temos, e eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando aqui em tudo aquilo que está na nossa mão. Quando somos fiéis no pouco que temos, estamos sendo aprovados para sermos colocados sobre o muito. Mas eu quero lembrar você que os 3 princípios que nós precisamos crescer na prática deles são gratidão, fidelidade e honra. Diga honra. Honra. Olha só. O que nós precisamos entender, queridos, é que honra, antes de ser colheita, ela é semente. Todos nós queremos colher honra. Em algum momento nós queremos colher honra. Queremos ser reconhecidos diante das pessoas, queremos ser honrados diante das autoridades. Nós queremos, de alguma forma, colher honra. Isso não é errado. Agora, honra antes de ser colheita, ela é, diga, semente. Nós só podemos colher aquilo que antes nós plantamos. Ou seja, quem planta honra, colhe honra. Veja bem, queridos, a Bíblia nos ensina, o tempo todo está nos instruindo a lançar sementes de honra. O tempo todo a Bíblia nos ensina a lançar sementes. E as sementes aqui não são apenas dinheiro, sementes de honra. Olha só, lá em Deuteronômio 5,16, diz o seguinte, falando sobre honrar pai e mãe. Você não abriu sua Bíblia ainda? Pois abra aí. Abra logo, crente. Deuteronômio 5,16. Mas basicamente o que diz ali, a respeito de honra, falando sobre honrar pai e mãe, diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que tudo te vá bem. O texto continua, mas eu quero me deter nessa parte. Olha que princípio maravilhoso aqui, falando de honra. Honra no que diz respeito a pai e mãe, porque honra antes de ser colheita é... Quantos pais que estão aqui querem ser honrados pelos seus filhos? A minha pergunta é, quando vocês estavam na condição de filhos, honraram seus pais? Porque honra antes de ser colheita é... semente. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que, olha só, aqui está o resultado da honra, para que se prolonguem os teus dias e para que tudo te vá bem. Sabe o que significa? A falta de honra para com os pais encurta os nossos dias de vida. É isso que esse texto está dizendo. A falta de honra para com os nossos pais faz com que nem tudo vá bem na nossa vida. É isso que esse texto está dizendo. Efésios 5,33, falando acerca de honra entre marido e esposa, ele lá em Efésios 5,33 diz que a esposa ela deve respeitar e honrar o marido, e lá em 1 Pedro 3,7 diz que o marido deve ter consideração e honra pela esposa. Olha como a Bíblia é um livro de equilíbrio. Falando de honra no que diz respeito a marido e esposa, 2 textos, um falando para o marido, honre
e respeite a sua esposa. Lá em 1 Pedro 3,7 diz, maridos, tenham consideração e honra pela esposa. Efésios 5,33 diz, esposa, respeite e honre o marido. Sabe qual é o problema? É que um espera pelo outro e ninguém colhe nada. Esse texto está falando dos dois lados. Maridos devem considerar e honrar a esposa. Mulheres devem respeitar e honrar os seus maridos. O problema é que honra antes de ser colheita é... E ninguém planta nada e quer colher. Ninguém faz nada. Não estou dizendo que você se encaixa na condição de alguém que não faz nada. Mas nós precisamos lembrar desse princípio, queridos. Que é uma semente, ou seja, não podemos esperar. Não, ele não merece. Não é por merecimento, é por princípio. Amém. A questão toda não é, ele não merece meu respeito. Mas a questão não é merecer ou não merecer. A questão é que a Bíblia diz que você deve respeitá-lo. E ponto final. Aleluia. Eita Jesus. Os amém diminuem nessa hora, mas eu não estou nem aí. Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7. Abra comigo sua Bíblia. Estamos no terceiro princípio falando sobre honra. Gálatas capítulo 6. Abra comigo. Você abriu aí? Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7. Aqui está falando justamente sobre honrar aqueles que nos instruem na palavra. A Bíblia nos orientando. Nós falamos aqui de honrar a Deus, de honrar pai e mãe. Aqui esse texto, ele vem falando sobre a honra que nós devemos dar sobre as pessoas que nos instruem na palavra. Então no versículo 6, se acompanha comigo, Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. E ainda ele dá uma ênfase, ele diz, ei, não errem, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará ou colherá. Sabe o que esse texto está dizendo? Que nós devemos lançar sementes de honra sobre aqueles que nos lideram, aqueles que nos ensinam na palavra. O texto é muito claro. Aquele que é instruído na palavra, aquele que é ensinado através da palavra ministrada, reparta dos seus bens com a pessoa que o está ensinando. A minha pergunta é, não responda e nem fale nada, nem se manifeste, só olha para frente que ninguém vai achar que é você. Mas a minha pergunta é, qual foi a última vez que você honrou o seu líder, dando a ele alguma coisa? É a Bíblia. Rapaz, o pastor falou um negócio esquisito. Não, esquisito só se você não lê a Bíblia, que está aí. Quando você leu, deixou de ser esquisito, é a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Nós estamos falando sobre honra aqui. E eu não estou aqui sendo tendencioso a nada. Eu estou falando de honra de pais e filhos, de marido e esposa. Eu estou pegando em todas as áreas aqui. Falando o princípio da prática da honra e a colheita do princípio praticado. Eu falei no que diz respeito a filhos honrando pais. Falei sobre maridos honrando esposas, esposas honrando maridos. E agora estou falando sobre aqueles que são ensinados na palavra, honrarem aqueles que os ensinam. 1 Timóteo capítulo 5, você abriu aí? É mesmo? Desculpa, gente. É 1 Timóteo. Você me perdoa e vai dar tudo certo. Perdão é de Deus. 1 Timóteo capítulo 5. Versículo 17. Ainda falando sobre a honra que nós devemos ter com aqueles que nos instruem na palavra, que nos pastoreiam, que nos instruem nos princípios da palavra de Deus. Olha o que diz aí no versículo 17.
Os presbíteros que governam bem, presbítero que se encaixa, queridos, em todos os sentidos de liderança, pode ser pastores, pode ser aqueles que estão à frente de ministérios, mas enfim, os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, e aí ele dá uma ênfase, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha só. Ele está dizendo, ei, aqueles que nos ensinam na palavra, eles são dignos de serem honrados. E não é só honrados, é duplicada a honra. E mais, principalmente aqueles que se esmeram em ensinar a palavra. Fazem isso com esmero, com excelência. Está comigo? É Bíblia, queridos. Se nós queremos ter uma vida bem-sucedida, temos que andar na prática dos princípios. Não tem como não. Agora, a Bíblia é um livro de equilíbrio, e ela nos ensina, inclusive, a honrar uns aos outros. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 10 e 1 Pedro 2,17, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos honrar uns aos outros no corpo de Cristo. Ou seja, não é só o líder que nos ensina, esse deve ser honra dupla, diz a palavra, mas aqueles que estão comungando da mesma fé que nós no corpo de Cristo, eles devem também ser dignos de honra. Ou seja, nós devemos nos honrar mutuamente. A minha pergunta é, quando é que você trouxe um pão para abençoar um irmão seu na igreja? Faz um pão caseiro. Esse aqui eu vou levar, quero honrar aquela minha irmã abençoada, que está vindo na igreja agora, eu quero manifestar meu amor de forma prática na vida dela, vou dar um pão. Ei, eu não estou falando de grandes coisas, eu estou falando de coisas simples, como você trazer um pão caseiro para alguém, queridos. Aquilo vai fazer diferença na vida dela. Quando essa pessoa receber, ela diz, poxa vida, ela se importou comigo, lembrou de mim, está me honrando. Que povo é esse? Aleluia. Amém, queridos? Perceba que a Bíblia ela traz esse equilíbrio. Estamos falando de pais e filhos, maridos e esposas, de líderes e liderados. Estamos falando dos irmãos de forma geral no corpo de Cristo. Agora, sabe, queridos? Agora, principalmente, a Bíblia nos ensina a lançar sementes de honra em todas as áreas, mas principalmente ela nos ensina a honrar ao Senhor. E é impossível nós honrarmos ao Senhor sem praticar a palavra, porque honrar ao Senhor é praticar a palavra. Nós não temos como honrar a Deus sem honrar a palavra, e não temos como honrar a palavra sem praticar a palavra. Está diretamente ligado. Amém, queridos? Ou seja, é impossível honrar a Deus sem praticar aquilo que foi falado até aqui. É impossível. Eu falei sobre várias áreas. Quantos querem honrar a Deus aqui? É impossível você honrar a Deus sem honrar o seu marido ou sua esposa. Porque para honrar a Deus tem que honrar a palavra. E para honrar a palavra tem que praticar a palavra. Logo, é impossível honrar a Deus se você não honra quem senta do seu lado. É impossível honrar a Deus se você não honra a sua liderança. É impossível honrar a Deus se você não honra seu pai e sua mãe. Porque honrar a Deus é honrar a palavra praticando o que ela diz. Os princípios que estão nela. Ou seja, é impossível honrar a Deus sem ter um coração grato, porque a Bíblia diz que nós devemos ter um coração grato. Falamos sobre isso no começo. Gratidão. É impossível honrar a Deus sem andar em fidelidade. Falamos sobre isso. É impossível honrar a Deus sem honrar pai e mãe. É impossível honrar a Deus sem honrar maridos e esposas. É impossível honrar a Deus sem honrar a liderança. É impossível honrar a Deus sem nos honrarmos mutuamente. É impossível. Sabe, queridos, você servir ao Senhor é um convite para um nível de responsabilidade maior. Mas também é um convite para você usufruir de bênçãos em maior escala. Amém, queridos? Olha só. É impossível nós honrarmos a Deus sem nós nos honrarmos mutuamente no corpo de Cristo. Nós precisamos ter essa consciência, queridos. Essa pessoa que está sentada do seu lado, ela é o alvo do amor de Deus, do coração de Deus. E nós não podemos olhar para ela apenas como uma pessoa qualquer. O sangue de Jesus foi vertido naquela cruz não só por você, mas por essa pessoa que está do seu lado. Ela é preciosa aos olhos de Deus. Amém? Filipenses 2:3 diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Sabe, queridos, a prática desse princípio no meio da igreja acabaria com a maioria dos problemas. Se nós considerássemos as pessoas que sentam do nosso lado superiores a nós,
acabariam-se os problemas de desavença, de discórdia, de intriga, de fofoca, de falta de respeito no meio da igreja. Porque não importa se ele é rico, se ele é pobre, se é branco, se é preto, se é gordo, se é magro, se vem de ônibus ou vem de carro, se vem de jegue ou vem de bicicleta, não importa. Não muda nada. O que importa é o que a Bíblia diz, que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. E uma pessoa que é superior, você não aborda ela de qualquer jeito. É ou não é verdade? Você não fala com o juiz como você fala com qualquer pessoa na rua. Porque você sabe que aquela pessoa, ela está num nível superior ao seu, no que diz respeito à questão jurídica. É ou não é verdade? Então você vai ter um traquejo maior para falar com ela. Vai chamar de excelência, sei lá qual é a nomenclatura que usa para falar com pessoas de uma posição maior. Ou seja, você tem um tato maior, porque você reconhece que aquela pessoa está acima de você. Agora, a Bíblia diz que no contexto de igreja, não importa se é juiz ou é qualquer pessoa, um desempregado. Ela diz que se está sentado conosco, se está comungando da mesma fé que nós devemos olhar para ela e considerá-la maior do que nós. E então vamos tratar com mais respeito, com mais reverência, com mais honra, com mais dignidade. E o resultado disso, acabar esses problemas no meio da igreja. Amém, queridos? Sabe o que é isso? Isso é honra. É nos honrar mutuamente considerando o outro superior a nós mesmos. Sabe, queridos, eu comecei esse culto falando que o final é melhor do que o começo. Amém? E de fato a Bíblia diz isso, que o final das coisas é melhor do que o começo delas. Mas eu quero dizer que isso não é regra para todos os casos, não. Ainda que seja a Bíblia, não é regra para todos os casos. Quantas pessoas você conhece que até começaram bem, mas acabaram mal? Eu sei que você conhece alguém que em alguma situação, em algum momento, começou muito bem, mas acabou mal. Você conhece alguém assim? Começou como um filho obediente, e daqui a pouco caiu nas drogas, acabou mal. Começou como um membro fiel na igreja, daqui a pouco começou a espernear, e acabou até se desviando. Eu estou citando exemplos aqui, pode ser qualquer área. Certamente você conhece alguém que começou bem e terminou mal, ou seja, isso que a Bíblia diz, ainda que seja a Bíblia, não é regra em todos os casos. E a Bíblia traz o exemplo de Saul. Saul começou muito bem. Saul não foi a escolha do povo, ele foi a escolha de Deus. Há um erro nisso. Não, Saul foi a escolha do povo. Não, o povo pediu um rei, mas quem escolheu foi Deus. E começou muito bem. Um coração humilde. No dia da sua ordenação pública, ele se escondeu porque ele não se achava digno de tamanha posição e tamanha honra. Mas assim que ele assumiu aquela condição, orgulho chegou, vaidade chegou, autoritarismo chegou, atitudes reprováveis chegaram e Deus o reprovou e o destituiu. Ele começou muito bem, mas acabou muito mal. Isso significa que mesmo que seja a Bíblia, não é regra para todos, porque depende de nós também. Nem tudo depende só de Deus. Sabe, queridos? E é por isso que a Bíblia nos instrui a sermos firmes, mas também constantes. Eu não sei quanto a você, mas eu conheço pessoas lá em Caxias que chegavam para mim e diziam: pastor, eu estou contigo, estou junto. Que precisar, pode me ligar, eu estou junto contigo. Rapaz, começou firme, mas daqui a pouco, cadê o irmão? Nem nos cultos estava vindo mais. Ou seja, aquele irmão que se colocou à disposição, daqui a pouco, ele fraquejou, ele não estava mais constante. Ele foi firme no início, mas não foi constante. E a Bíblia, ela deixa muito claro que nós devemos ser firmes, mas também constantes. Sabe o que é constante? É você manter uma linha. Você não é crente gangorra. Ora está lá em cima, aleluia, glória a Deus, dá uma rajada de língua estranha. E no outro dia, está murmurando, reclamando e quase desistindo da fé. Você não é destes. Amém? Então, o final é melhor do que o começo. Para quem, então? Para aqueles que ouvem e praticam as verdades que ouviram. Ouvem e praticam as verdades que ouviram. Lá em Tiago 1:22, diz o seguinte: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que interessante esse texto. Ele traz essa consciência. Olha, seja alguém
que cumpre a palavra, que não apenas ouve, mas que cumpre a palavra. Porque quem apenas ouve e não cumpre, engana-se a si mesmo. Sabe o que isso significa? O pior tipo de engano é quando nós mesmos nos enganamos e a nossa mente acaba ficando cauterizada. O pior tipo de engano não é quando alguém nos engana, é quando nós nos enganamos. Vivemos na superfície do evangelho e achamos que está tudo bem. E daqui a pouco a nossa mente está cauterizada. Sabe o que é cauterizar? Cauterizar é matar o nervo, para não sentir dor. Tem gente que não sente mais, sabe, as suas atitudes reprováveis, nem condenam mais, porque a mente está cauterizada. Mas nós não somos destes. Amém, queridos? Então, olha só. Eu quero só ler um outro texto com você aqui, para trazer clareza acerca disso. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: por isso é fundamental que prestemos atenção ainda mais às verdades que temos ouvido, para que jamais, em tempo algum, nos desviemos dela. É o tempo de você se apegar e praticar aquilo que você tem ouvido, queridos. Toda a diferença na sua vida está em você praticar aquilo que você ouve, fazer algo com aquilo que você ouve. Amém? Sabe o que é isso? É construir a casa sobre a rocha. É construir a sua casa espiritual, que é você, sobre a palavra de Deus. E é isso que Deus deseja. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, diz que aquele que construiu sobre a areia, deram os ventos, veio a água, veio a tempestade, aquela casa ruiu. Mas o mesmo texto diz que os ventos, a tempestade e a água veio também sobre a casa que estava construída sobre a rocha. Veio sobre os dois. Qual é a diferença? Crente não tem problema? Tem problema sim. Mas ele resiste firmado naquilo que Deus disse. Porque está construída a sua fé em cima da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, uma vida de prática da palavra de Deus é uma vida de honra a Deus. E o resultado disso é uma vida bem-sucedida. Mas nós também honramos a Deus, queridos, quando nós devolvemos a Ele a primeira parte de tudo aquilo que veio à nossa mão. É uma forma de honrar a Deus. Sabe, queridos, quando nós estamos lançando nossos dízimos e as nossas ofertas nesse lugar aqui, sabe o que é isso? Isso não é barganha com Deus. Isso é uma atitude de gratidão, de fidelidade e de honra. Diga gratidão, fidelidade e honra. Quando você traz seus recursos para cá, uma parte daquilo que Deus te deu, você está demonstrando ao seu Deus que você tem um coração grato por aquilo que Ele te deu, que você é fiel em devolver a parte que é dele, e você está honrando Ele na prática desse princípio. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia e vou provar isso para você. Provérbios capítulo 3. Eu sei que é um texto muito lido em momento de dízimos e ofertas, mas eu quero trazer o entendimento de que honra antes de ser colheita, ela é semente, queridos. Amém? Baseado nesse texto aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Você está comigo aí? Amém. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: honra ao Senhor. Nós estamos falando de honra. É o terceiro princípio. Gratidão, fidelidade e honrar a Deus com os nossos recursos, com os recursos que chegaram à nossa mão, é um princípio que está na palavra. Diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabe o que é primícia? Primícia é a primeira parte. Não é você pagar todas as suas contas e depois dar o que sobra para Deus. Primícia é você separar a primeira parte que não é sua e devolver àquele que te deu tudo. É isso que a palavra está dizendo. Honra o Senhor com a primeira parte de toda a tua renda. Ou seja, se você recebeu X, você tem que separar uma parte que não é sua e devolver a Ele. Porque você está provando a Ele que você tem gratidão no seu coração, que você é fiel no que diz respeito a dízimos, e você está honrando a Ele na prática do princípio. Amém? É isso que a Bíblia diz. Agora veja bem. Lembra que eu falei que honra antes de ser colheita é semente. Esse texto ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabe, queridos, esse versículo ele pode definir duas situações na vida de um crente. Um crente que sobra dinheiro no final do mês ou que sobra mês no final do dinheiro. Como assim? Um crente infiel,
ele não tem como prosperar, porque a Bíblia é muito clara, diz, se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Um crente infiel, ele vai sobrar mês no final do dinheiro, ou seja, lá pelo dia 20 já rapou os cofres tudo, as moedas, e tem mais 10 dias pela frente ainda. Mas um crente fiel, ele vai ver o favor de Deus em manifestação na sua vida, e ele vai ver o cumprimento de Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E então vai chegar no final do mês, rapaz, eu não sei como não, mas sobrou 100zinho aqui, vou até botar na poupança. Amém? Fruto da fidelidade. Qual é a prova disso? É só ler o texto, porque a Bíblia se explica pela Bíblia. Vai comigo para o versículo 10 agora. Eu quero que você entenda que o versículo 9 é a semente. Honra ao Senhor teu Deus com os teus bens e com a primeira parte de toda a tua renda. Sabe o que é isso? Honra é, diga semente. O versículo 10 é a colheita. E então diz o seguinte: assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Talvez você diga, rapaz, mas não tenho celeiro, nem tão pouco lagar. Mas aqui é uma linguagem do contexto da época. Está dizendo, se encherão fortemente os teus armários e na tua conta não vai ficar negativa. É isso que está dizendo. Por quê? Porque você entendeu o princípio de dar ao Senhor o que é devido. Amém, queridos? Então, esses dois versículos, eles nos ensinam que a promessa de colheita, ela se cumpre depois da semente de fidelidade. Temos uma promessa de colheita, amém? Quando ela é cumprida? Depois da semente de fidelidade. Amém, queridos? E eu tenho um exemplo, estava falando hoje com o pastor Ricardo lá na casa dele, de um irmão lá um irmão, né? Lá de Caxias. E ano passado ele queria fazer o rema e ele chegou lá e disse, pastor, eu só vou fazer, minha esposa não pode fazer, porque vai ficar muito caro para nós dois pagar a mensalidade e tal. Eu disse, rapaz, Deus é fiel, se vocês têm o desejo, Ele vai satisfazer o desejo do coração de vocês, pois deu o passo e Deus vai colocar o chão e tudo vai dar certo. E ele fez o primeiro ano do rema, e ali com muito sacrifício, pagando as mensalidades, mas estava se enchendo de fé, se enchendo de convicção, fé chegou no seu coração, e ele sempre muito fiel em tudo que ele fazia, muito prestativo na igreja, sempre honrando ao Senhor no que diz respeito a finanças daquilo que vinha na mão dele, mas ele tinha uma causa na justiça, pendente há muitos anos. E sabe o que ele disse, pastor? Eu nunca deixei de ser fiel ao Senhor. Mas agora, saiu em última instância, já está depositado na minha conta, só esperando o dia para mim poder retirar. Essa causa, ela é de R$1 milhão. E eu vou receber em 10 parcelas isso. E eu só estou te avisando agora, pastor, porque eu sei que quando esse dinheiro cair na minha conta, eu vou ser tentado a não dizimar, porque um dízimo de 100 mil, de uma parcela é 10 mil, eu vou ser tentado a não dizimar. Eu estou te avisando agora, para que eu tenha um compromisso maior, e honra ao Senhor, e não vá ceder ao assédio de Satanás, me conduzindo à avareza e roubando do Senhor aquilo que não é meu. O dinheiro nem tinha chegado. Ele foi falar, esse pastor, eu vou te dizer isso por causa disso. Eu sei que eu vou ser tentado a ser infiel. E fazendo isso, eu vou bloquear o que Deus tem para a minha vida. Eu não quero andar em fidelidade. Por isso eu estou te falando. Pode esperar, vai entrar na conta da igreja. Sabe o que aconteceu? As coisas foram liberadas era para liberar uma de vez. Num mês entrou 3 parcelas. Era para entrar uma parcela, depois, muito tempo depois, num mês entrou 3 parcelas. Sabe o que é isso? Fruto de fidelidade. Amém, queridos? Que você seja essa pessoa que viva esse princípio. Que não ande em murmuração, que ande em honra ao Senhor. Que não retroceda em nada, queridos. Não retroceda na prática dos princípios, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Não murmure. Sabe que alguém já disse que a murmuração é como dar oxigênio para o diabo. Quando estamos murmurando, é como se nós estivéssemos dando mais fôlego para o diabo agir contra nós. Sabe, a murmuração é como se nós tivéssemos uma vida de santidade, uma vida de gratidão, e o diabo está morrendo asfixiado. E então você decide murmurar, diz, não, peraí, eu vou fazer um pouco de respiração boca a boca no diabo, para ele ficar vivo mais um pouco. A murmuração é isso, ela dá vida, ela dá fôlego, ela dá força para o diabo trabalhar contra nós. E nós não somos destes, amém? Nós não vamos murmurar, nós vamos andar em gratidão e matar o diabo asfixiado. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero terminar
essa mensagem, dizendo que nós honramos a Deus, queridos, quando nós amamos, abençoamos e oramos por aqueles que nos perseguem. Aleluia. Mateus 5:44. Vamos encerrar com esse texto? Abre aí. Aleluia. Mateus 5:44. Nós honramos ao Senhor, queridos, quando nós oramos por aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos perseguem, aqueles que lançaram palavras de maldição contra nós. Quando essas pessoas se tornam alvo das nossas orações e das palavras de bênçãos, então nós estamos acabando com a estratégia do diabo e honrando a Deus. Olha o que Jesus diz aqui. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos... Eita, Jesus. Você dizer para o seu filho que você ama é uma bênção. Dizer para sua esposa, seu esposo, exige esforço algumas vezes, mas é uma bênção também. Agora, a Bíblia é muito clara, diz, amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Sabe o que é isso? Pessoas lançam palavras de maldição sobre você, e você vence o mal com o bem, lançando palavras de bênção sobre ela. O texto continua e diz, fazei o bem aos que odeiam, aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Sabe, queridos, esse versículo de Mateus 5:44 é a maior prova de que um crente é crente de verdade. É só um crente de verdade que consegue fazer isso. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora. Juan, você pode tocar um violão. Cadê o Juan? Tá lá. Venha para cá, pai. Venha para cá, nós vamos orar. E esse é o tempo, queridos, onde você vai colocar diante do Senhor a sua vida. Nós falamos aqui sobre gratidão, falamos sobre fidelidade, sobre honra. Falamos sobre princípios que vão garantir que nós tenhamos uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Mas pode ser que você se encontrou reprovado em alguma delas. E eu não estou aqui para te condenar, para te julgar. Eu estou aqui para despertar em você o desejo de consertar essas coisas. E a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que você possa se examinar, consertar essas coisas, pedir perdão ao Senhor. E então tomar a decisão de agir diferente daqui para frente. Andando em gratidão para com o seu Deus. Andando em fidelidade para com Ele, para com as pessoas. Honrando pessoas, honrando a sua liderança, honrando ao Senhor. Sendo fiel ao Senhor no que diz respeito às finanças, com aquilo que Ele tem colocado na sua mão, para que você possa ser aprovado, para ser colocado sobre o muito, andando em fidelidade naquilo que ainda é pouco para você. Que você possa honrar ao Senhor, sendo um crente de verdade, orando, abençoando e bendizendo pessoas que te causaram dano, que fizeram mal, que até lançaram palavras de maldição contra você, que estão caluniando você, mas você é crente, você é filho de Deus, você é diferente e você anda na contramão do mundo. Ei, feche seus olhos, levante suas mãos, vamos orar. Pai, eu te dou graças nessa hora, porque eu sei que o teu Espírito, o Espírito da verdade, está agindo aqui, trabalhando as nossas vidas. Teu Espírito Santo, Pai, trabalhou profundamente no nosso coração nessa noite. E sabemos, Pai, que fomos ajustados pelo Senhor. Clareza chegou em nosso coração acerca daquilo que é a Tua vontade. E nós queremos assumir um compromisso com o Senhor nessa noite, de que não iremos mais murmurar. Nós andaremos em gratidão plena por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, ainda que seja pouco. Nós teremos um coração totalmente grato, para que possamos ser colocados sobre o muito. Andaremos em fidelidade, Senhor. Fidelidade para com os irmãos, para com a nossa liderança, para com nossa esposa, nosso esposo. Mas principalmente andaremos em fidelidade para com o Senhor, não andando de forma reprovável pelo Senhor. Andaremos em honra. Nós assumimos o compromisso de nos honrar mutuamente, de nos honrar, Senhor Deus, enquanto igreja do Senhor, de principalmente honrar o próprio Deus, o Deus que nos deu a vida, e queremos honrá-lo praticando a Tua palavra, praticando os princípios da Tua palavra, honrando ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que chegou à nossa mão, para que os nossos celeiros permaneçam abarrotados de bênçãos da parte do Senhor. Eu te dou graças, Pai,
por tua bondade, tua misericórdia operando em nossas vidas, e nós não seremos mais os mesmos daqui para frente. Nós recebemos a tua palavra com mansidão em nosso coração, e sabemos que ela é poderosa para mudar as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e nos tornar melhores, Senhor. Homens melhores, crentes melhores, maridos melhores, esposas melhores. Sim, Pai, eu te dou graças, porque eu sei que tu és um Deus que começou uma obra maravilhosa em nossas vidas, mas que deseja completá-la até o dia de Cristo. Eu te dou graças porque o teu favor, Pai, está em manifestação sobre a vida dos meus irmãos, e eles viverão milagres tão poderosos da parte do Senhor. Eles desfrutarão, Senhor Deus, de intervenções divinas em áreas das suas vidas, milagres sobrenaturais da parte do Senhor. Eu creio firmemente no meu coração que acontecerão coisas no meio deste povo, que não haverá dúvidas de que é o Senhor, e eles dirão: só pode ser Deus neste negócio. O teu favor em manifestação, o teu favor em operação. Eu declaro recursos chegando, eu declaro dinheiro chegando, eu declaro contas pagas e dinheiro sobrando, em o nome de Jesus. Ei, eu oro, Pai, por portas se abrindo. A tua palavra diz que o próprio Deus abrirá portas para aqueles que se encontram em fidelidade. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos portas de emprego, portas, Senhor Deus, de negócios, oportunidades chegando, em o nome de Jesus, ideias divinas chegando sobre a vida dos meus irmãos, e eles prosperando em tudo que eles fizerem, em o nome de Jesus. Recursos celestiais sendo liberados sobre a vida deles. Negócios que estavam travados, amarrados, obstruídos, sendo liberados em o nome de Jesus. Eu declaro documentos assinados. Oh, sim, contratos assinados. Eu percebo no meu coração assinaturas de contratos aqui. Ei, carabaçandaralamassou. Se veja, querido, assinando. Oh, sei calamanderalamassondorou. Chegou o tempo da promoção de Deus na sua vida. Chegou o melhor tempo do favor de Deus na sua vida. Chegou o tempo dos acréscimos de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Por causa de uma vida de gratidão, de fidelidade, de honra. Ei, você vai perceber que a partir de hoje as coisas se tornarão mais fáceis. Você vai fazer muito mais com muito menos esforço. Ei, vai desfrutar de um favor tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso da parte de Deus. Ei, eu percebo no meu espírito negócios que estavam travados sendo liberados, negócios que estavam bloqueados, travados, liberados em o nome de Jesus. Ei, ainda esta semana você vai receber notícias. Ei, você vai ficar espantado. E você vai lembrar: ei, eu sei por que isso. Porque eu tomei a decisão de andar em gratidão, em fidelidade, em honra para com o meu Deus. E o favor de Deus em manifestação. Ei, os calamandaralamaça calabachandaraço. Haverão pessoas aqui que ficarão impressionadas. Impressionadas. Elas desejarão testemunhar tamanho o mover de Deus, que elas deixarão impressionadas pelo favor, pelo liberar de Deus. Eu vejo uma cachoeira. Ei, depois de uma abundante chuva, ela fica tão intensa, tão poderosa. Ei, está sobre a sua vida. Existe um liberar de Deus sobre a sua vida nessa noite. Eu percebo como portas foram abertas. Ei, existe um favor tão poderoso da parte de Deus sobre a sua vida, que você vai ficar impressionado por esses dias. Som de que ela maçandará lamaçou.
Obrigado, Pai, eu te dou graças. Se existe alguém aqui em nosso meio que está doente, receba sua cura agora, pela fé, em nome de Jesus. Eu ordeno você, doença, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu te dou uma palavra de ordem a você, doença, que tem se alojado no corpo dos meus irmãos. A você eu declaro agora, seca, define e morre em nome de Jesus. Eu te expulso do corpo dos meus irmãos, em nome de Jesus. Receba a sua cura pela fé. Seja curado agora, da cabeça à planta dos pés. Seja curado, seja curada, seja curado, em nome de Jesus. Eu queria todos de olhos fechados aqui. Todos de olhos fechados. Eu tenho uma palavra muito específica para algumas pessoas aqui. Eu não conheço todos, não sei quem nos visita, mas eu sei de uma coisa. Você não veio aqui por acaso. Você não entrou nesse lugar à toa. De uma forma muito maravilhosa, Deus te atraiu para este lugar. Os meios que Ele usou não importa. Se foram pessoas, se foi um convite, se foi uma postagem, não importa os meios que Deus usou. Importa que Ele te atraiu com laços de amor, para provar que Ele é Deus em sua vida e quer mudar o curso da história da sua vida. Talvez você entrou aqui e nunca um dia entregou a sua vida para Jesus. Ou talvez você entrou aqui e percebe que há necessidade de reafirmar o seu compromisso com Ele. E é com você que eu estou falando nesse momento. Na verdade, é com você que o Espírito Santo está falando nesse momento. A palavra diz: venham a mim. Jesus disse: venham a mim, os cansados, os sobrecarregados, porque eu tenho alívio para estes. Existe alívio da parte de Deus para você. Se você é essa pessoa que está cansada, sobrecarregada, oprimida, angustiada, entristecida, eu digo que tem alívio para você. Tem alívio da parte de Deus para você. Tudo que você precisa fazer é deixar com que Jesus comece a obra na sua vida, ou dê sequência naquilo que um dia Ele começou. Se você é essa pessoa que deseja uma intervenção de Deus na sua vida, entregando a sua vida a Jesus, ou reafirmando o seu compromisso com Ele, eu quero orar com você. Apenas levante uma de suas mãos, aonde você estiver. Eu quero orar com você. Aleluia. Várias mãos levantadas, várias mãos levantadas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Vem aqui, eu quero orar com você. Vem para cá, vem para frente. Deixe-me orar com você para encerrar esse culto da melhor forma possível. Se você levantou a sua mão, entendeu que você precisa entregar a sua vida a Jesus, ou reafirmar o seu compromisso com Ele, para entrar numa fase nova, esse é o momento. Aleluia. Pode ficar todos aqui na frente, pode vir para cá. Vem para cá, eu quero falar especificamente com vocês aqui. Sabe, querido?